Lavou. Governo Lula, o reino da corrupção. Lula, o rei dos corruptos. Olha, tudo que eu digo aqui, que eu denuncio aqui, já foi denunciado. Não estou inventando nada. Já foi denunciado e provado. Eu não sou Lula nem sou Bolsonaro. E tudo que eu digo aqui, que eu denuncio aqui, vocês só vão ouvir aqui mesmo comigo. Porque eu tenho condições morais de dizer, eu tenho independência para dizer e não tenho medo de dizer. Estas televisões aí, CNN, Globo News e Band, duvido que elas digam o que eu digo aqui, que elas denunciam o que eu denuncio aqui. Sabe por que elas não denunciam? Porque elas recebem dinheiro do governo. São televisões chapa branca, são televisões mais governistas do que a rampa do Palácio do Planalto. Mas veja bem, Lula, além de corrupto, é um senhor cara de pau. Ele agora está contra a anistia. Mas veja aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nos anos 70, ele com a camisa da anistia. Quer dizer, anistia. Para os comunistas, para os corruptos, ele pede. Agora, para a gente de bem, para as famílias que estão presas, ele não quer. Eu disse que Lula, tá aqui, é um senhor, é um corrupto. Não sou eu que digo, cara de pau. Olha, Lula corrupto, tá aqui, ó. Corrupto. Lula comandava todo o esquema de roubalheira. Aí os amigos dele disseram, Lula rouba, mas faz. Ele rouba, mas faz. Não sou eu que digo, são os amigos dele. Tá aqui, ó. Lula rouba, mas faz. Aí o ministro, Edson Fachin, que ele nomeou, anulou todas as condenações dele, Lula está solto. Mas o governo dele é assim, ele adora um ministro corrupto, para poder depois demitir e jogar a culpa em cima do ministro. O problema de Lula é esse, é que Lula rouba e deixa roubar. E escolhe ministro corrupto, para depois, quando estourar a bomba, ele dizer, ó, foi ele, o corrupto é ele, bota para fora. Mas veja bem, olha os ministros, como Lula adora ministro corrupto. Espia, Gleide Hoffmann, essa ministra agora encarregada da coordenação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Está aqui, ó. Mantinha um apartamento em Curitiba, está aqui, ó. Só para arrecadar propina das empreiteiras para distribuir com os políticos do PT. Aí depois, quando era de madrugada, aí ela primeiro recebia Lula para despachar. E depois recebia Lindenberg Faria para despachar também, na madrugada. Está aqui, ó, como ele adora ministro corrupto. Mais da metade dos ministros de Lula tem conta a acertar com a justiça. Tá vendo aqui? Aqui o ministro Wellington Dias tem tanto processo que ele se esconde. Você vê que ele não dá uma entrevista, com medo. Porque se mostrar um processo dele, vai para a cadeia, porque tem uma porrada de processo. Tá aqui, ó. Aqui, o Wellington Dias. Ele não quer que você saiba dos processos que tem. Tá aqui. Ele não quer que você saiba. Tem vários processos. Corrupto todo. Tá aqui, ó. O ministro que Lula sempre está deslocando. Ah, vai para a Casa Civil. Ó, vai para o Ministério disso, para o Ministério daquilo. Agora está no Ministério da Saúde. Eliseu Padilha é chamado... Eliseu não. Alexandre Padilha é chamado de Alexandre Quadrilha, que recebeu a propina de 3 milhões da empreiteira. Pô, até na hora de escolher o vice, Lula escolhe um corrupto. Aqui, Geraldo Alckmin. O homem que comandou, sabe o quê? Além de escolher o ministro, escolhe o vice. Comandou o Propina Duto. Se lembra? A construção do metrô, dos trens de São Paulo, aqui, ó. Deram um roubo de bilhões. Aí ele disse, esse é o homem que serve para mim. Ele adora corrupto, porque o corrupto rouba, ele deixa roubar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 285 milhões no Ministério da Saúde agora. Desviado, roubado. Ele não fez nada. Aqui, ó. Lula gasta 500 milhões agora para promover esse comes e bebe que vem aí, esta merda chamada COP. Além de gastar 500 milhões. Tá aqui, ó. Sem fazer uma concorrência, ainda derrubaram dezenas, centenas de árvores centenárias. Aliás, se o príncipe Charles vier, o rei Charles, está concordando com isso aqui, viu, majestade? Então, vem, Lula é isso. É um governo de corrupto. Agora vamos chegar na parte, nessa outra parte. Deixa eu ver se ainda tem mais aqui. Tá aí, ó. Ele tem um cantor preferido, Gilberto Gil. Deu 4 milhões, o Correio está quebrado, deu 4 milhões para fazer um show. Cocô de louro do Gilberto Gil. É brincadeira? Tá aqui, ó.
Ministério do Esporte, Arthur Lira e Fufuca, rasparam até o tacho. Quer dizer, ele adora corrupto. Aqui, ó, os Correios gastaram 38 milhões fazendo propaganda do governo de Lula. Aqui, agora vamos lá no grande estouro que foi dado. Aí é que é, o grande estouro. Tá aqui, ó, Lula, INSS, rombo, 6 bilhões e meio. 6 bilhões e meio de rombo. Foi o que aconteceu? Quem é que ele botou para fora? O ministro Carlos Lupe. Mas ele botou o ministro Carlos Lupe para fora porque ele quis, porque ele sabe que era Carlos Lupe. Carlos Lupe já tinha sido acusado de roubalheira, de corrupção no governo Dilma. E foi botado para fora do governo Dilma. Está aqui, ó. Foi botado para fora do governo Dilma por corrupção. Ele era ministro do Trabalho, olha aqui, ó. Foi botado para fora do governo Dilma. Agora Lula aproveita no Ministério da Previdência. Roubo de 6 bilhões. No governo de Dilma, ele foi botado para fora como corrupto. Mas o Lula, aqui, ó, foi botado para fora como corrupto. Tá entendendo? Agora, veja bem, como Lula é cara de pau. Veja como Lula é cara de pau. Quando Lula era candidato, em 1996, chegou aqui em Maceió, fez um comício e disse: se esse país fosse sério, o Collor estaria na cadeia, porque roubou o dinheiro dos aposentados, roubou o dinheiro dos pensionistas, dos aposentados. Olha, ele disse alto e bom som, tá aqui, ó. Lugar de cola na cadeia, tá aqui, ó. Lugar de cola na cadeia. E outra coisa, o grande mal desse país, ele disse na mesma época, é a corrupção, o pesadelo desse país. É a corrupção, e Collor é o maior corrupto desse país, deveria estar na cadeia, porque ele roubou os aposentados. Olha, quando é agora o governo de Lula, a explosão do governo de Lula. O governo de Lula rouba 6 bilhões e meio, 6 bilhões e meio dos aposentados. Mas não tem mais não, não tem só isso não. Ele disse que Collor era corrupto e devia estar na cadeia. Mas aqui, assim que assumiu o governo, nomeou o Collor para mandar no PAC, Plano de Aceleração do Crescimento. Aí, aqui, ó, viraram os bons novos companheiros, Lula e Collor. Só faltaram beijar na boca. Os novos e bons companheiros, tá vendo aqui, ó? Quase beijando na boca, ó. Depois que Lula tomou posse. E Lula entregou ele no PAC. Agora, veja bem. Aí ele pediu para Lula ir para a cadeia, ele disse que Lula devia ir para a cadeia, porque tinha roubado o dinheiro do pobre, dos aposentados, não se lembra disso? Quando Collor saqueou a poupança dos aposentados. Também, agora Collor devia dizer, bom, eu estou na cadeia, agora você devia ir para a cadeia, porque quem está roubando 6 bilhões e meio do povo, dos aposentados, é o seu governo. Então Lula é um puta de um cara de pau, além de corrupto é cara de pau. Pô, tá aí, ó. Chegou em Maceió e disse que o lugar de Collor era na cadeia, porque Collor, estava roubando o dinheiro dos aposentados. Aqui, ó. Tá aqui. Ele disse isso. Depois nomeou Collor para comandar o plano de aceleramento do crescimento. Aí logo Collor pensou que era para acelerar o crescimento dele. Comprou Ferrari, comprou Lamborghini, comprou até a Gol. Tá aqui, ó. Os carros que o Collor comprou. Ele chamou de corrupto e pediu a prisão de Collor, porque roubou os aposentados. E agora, no governo dele? Collor está preso e ele está solto. Então seria o caso do Collor lá na cadeia dizer, olha, você me prendendo por corrupção, porque eu roubei os aposentados, né? Então prenda o Lula, que ele roubou 6 bilhões e meio dos aposentados do governo dele, tá bom? Lula é um tremendo cara de pau. Olha, eu quero dizer a vocês que eu não sou Lula nem Bolsonaro. Meu negócio é contar a verdadeira história do Brasil, mostrando documentos. Por isso